Oi, oi, boa noite de novo. A pessoa fala que não vai fazer bobagem na tecnologia, a primeira providência que ela toma é fazer bobagem com a tecnologia. Mas é isso, eu sou muito jovem, ainda estou aprendendo. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai começar mais um Mulher Afasta de Ti esse cálice hoje, para falar sobre as mulheres, o trabalho, sobre os desafios de ser mulher no mercado de trabalho, tudo que a gente enfrenta. O Luiz voltou. Gente, desculpa, eu sou uma pessoa totalmente avessa à tecnologia, apesar de gostar muito dela. E quem vai participar com a gente hoje da live é a Luara Scalassara. Ela é advogada aqui em Londrina, advogada trabalhista, então ela está bem por dentro do que é ser mulher no mercado de trabalho, não só da experiência dela enquanto mulher no mercado de trabalho, mas na experiência de outras mulheres que a procuram e para falar e para contar o que está acontecendo e pedir muitas vezes o auxílio dela. Então eu vou colocar a Luara aqui e vocês vão mandando suas perguntas para mim, pra gente, né? Que eu vou ler, a gente vai lendo aqui e respondendo. Eu solicitei a entrada da Luara e vamos lá. Oi! Olá! Tudo bom? A Tudo pessoa entra, bem? a pessoa sai. Eu achei que eu tivesse entrado com o perfil errado. Ah, maravilha! Eu imaginei que fosse isso. Eu falei, ué? É que eu tenho dois perfis, né? Eu tenho o perfil pessoal e esse da campanha. E apareceu aqui pra mim como se eu tivesse ao vivo. Eu confundi tudo, achei que tivesse ao vivo no outro perfil. Falei, mas o que eu tô fazendo? Não, mas que bom, deu tudo certo. Como é que você Deu. tá, Paula? Tudo bem? Tudo bem, você? Parabéns, né? Primeiro de tudo, temos um novo membro na família Scalassara, Você Noah viu? Coisa... nasceu. Temos uma titia nova. Ai, nem me fala, eu tô muito feliz. Hoje foi um dia muito emocionante, muito emocionante. Estou muito feliz pelo meu irmão, pela minha cunhada. Nasceu o Noah, cheio de saúde. A gente E está ele tá muito bem? feliz. Ai, que É bom, sempre que uma bom. bênção. Eu acho que criança é Sempre. sempre bênção. É. Criança é uma delícia. E aí, vamos Ai, lá Paula. então. Vamos! Nossa, primeiro eu queria, olha, parabenizar pela escolha do tema. Ah, muito obrigada. Com Eu falo você, assim, oi, pode falar, depois eu com falo. você não poderia ser diferente, né? Super atuante em direito do trabalho, tá aí sabendo da luta mesmo, porque uma coisa é a gente que tem a experiência, um trabalho com direito do trabalho, né? A gente tem a experiência ali na pele, de ouvir falar, outra coisa é trabalhar com isso, ver casos e casos. Eu acho que deve ser muito chocante, mas muito enriquecedor também, né? Sim, eu acho que é mesmo isso que você disse, né? É, a atuação da advocacia trabalhista nos permite enxergar uma série de contextos, né, nos ambientes de trabalho. Então, ambientes de trabalho que causam aí uma série de prejuízos para os trabalhadores e principalmente para as trabalhadoras. Né? Quando a gente lida aí com alguns casos de assédio, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, normalmente essas atitudes elas são investidas contra a mulher. Né? Então, isso é muito mais recorrente, né, contra as mulheres. Então, na verdade, tem uma série de questões, quando a gente fala de mulheres e trabalhos, que a gente pode discutir. Né? Sim. Porque, afinal de contas, a gente tem que batalhar até para entrar no mercado de trabalho. Né? É, Não... e é entrar e se manter sã no mercado de trabalho, né, que é mais complicado, passar por todas essas coisas, tipo assédio moral, assédio sexual, e a gente foi criado, foi ensinado a dar risadinha para essas coisas, né? E você empoderar uma mulher e mostrar para ela que não precisa rir, não precisa, você tem que se impor Se ou posicionar, né? se posicionar e buscar o seu espaço, o seu direito mesmo de não ser tratada como um objeto ou como uma vez eu escutei porque resolvi trabalhar de batom vermelho um dia. Nossa, veio assim para embelezar o ambiente? Não, eu não estou aqui para embelezar, eu vim trabalhar mesmo, né? Não, e realmente, às vezes você vai trabalhar, eu mesma, se eu for de batom vermelho, já vão falar, você vai sair, você vai. Né? Não, quer dizer, não é adequado esse batom para o seu ambiente de trabalho. Na verdade, as entrelinhas são justamente essas, né? Sim, E isso é bastante equivocado. A gente tem aí uma série de pré-julgamentos que precisam ser revistos, né?
até curioso isso, porque essa, é, essa expectativa do bom comportamento, do que seria esse bom comportamento, né? Uma coisa interessante, assim, a nossa Constituição de 32, 1932, ela proibia que a mulher realizasse trabalhos no período noturno, né, das 10 da noite às 5 da manhã. Não era só uma questão de proteção da saúde, mas era uma questão de manter os bons costumes. Então, da mulher era esperado que ela realmente fosse lá, como a Michelle Temer, né, recatada e do lar, e que tivesse uma boa conduta e não trabalhasse à noite, porque trabalhar à noite seria sinônimo, né, de que aquela mulher... Né? Pois é, uma série de características aí atribuídas a essa mulher que não é real. Né? Então, a gente Sim. tem muito aí que evoluir. A gente evolui e, de repente, a gente perde alguns direitos. Né? E aí, conquista alguns direitos e, de repente, perde. Então, é muito importante esse empoderamento da mulher. Né? O empoderamento da mulher e a percepção de que o movimento feminista é imprescindível. Né? O trabalho da mulher, o direito da mulher ao trabalho, a ocupar espaços políticos, isso é muito importante também. Tudo isso são pautas dos movimentos feministas. Né? E às vezes as pessoas acham que não é. Né? Eu acho muito interessante. Às vezes você vê pessoas falando assim, não, eu sou contrária ao movimento feminista. Daí eu paro e pergunto, mas escuta, o que você acha da pauta das mulheres que brigam por mais lugares nas creches? Isso é uma pauta daqui de Londrina, né, Paulo? Sim. Então, essa eu sei bem, né? Isso é uma pauta feminista. Né? O que você acha? O que você acha da igualdade de salários, né? Da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho? Isso é uma pauta feminista. Então, tá aí a importância da gente reconhecer o movimento feminista. E aí, hoje eu estava conversando, fazendo minha campanha no Calçadão, porque campanha é assim, a gente vai pra rua, né? E eu falei para um senhor que me abordou, eu falei, a minha pauta é pelo direito das mulheres, eu falei, e dos homens? Não. Aí eu falei para ele, olha, quando a gente melhora a vida da mulher, quando a gente luta pelos direitos da mulher ou das mulheres, a gente melhora a vida de todo mundo. Porque a creche, que é uma pauta feminina e feminista, porque a nós foi deixado o cuidado, então quem que cuida do filho? É sempre a mulher, né? Você tem um filho pequeno, quando seu marido sai e ele tá sem seu filho, alguém pergunta para ele, viu, com quem tá seu filho? Você deixou seu filho com quem? Todos os dias. Com você todo dia, né? Uhum. Então é isso, porque eles querem saber, porque quem cuida é a mãe. Mas a hora que você coloca mais creche para as crianças, é para todo mundo, é para as crianças. E outra, creche é da criança, né? E aí fica parecendo que é da mãe, é um negócio assim. E aí é para todo mundo. Quando você melhora a condição de transporte na cidade para agilizar a vida de uma mãe que tem que sair do trabalho para pegar um filho na creche e depois voltar para fazer N outras atividades, você melhora a vida de todo mundo. Então, é isso também, né? A pauta é feminista porque a gente briga, a gente luta, mas ao fim todo mundo vai sair ganhando. Mas a gente tem... Não, pode falar depois. A gente tem essa questão da perda de privilégio de quem está no lugar privilegiado, né? A hora que você vê alguém falando que aquilo é um privilégio e não está pedindo que você... A gente não está falando, olha, nós somos umas coitadas, vocês são super privilegiados, então a gente não tem nada. Não, esse direito que você tem, ou esse direito não, ou essa facilidade que você tem, ela tem que ser dada para todos, então, né? Eu não estou falando que, eu vou falar aqui então de educação, eu não estou falando que a escola que você tem que é melhor, vai tirar para ficar ruim para todo mundo. Não, é o contrário. Eu quero que todo mundo tenha condições de ter o mesmo privilégio para que deixe de ser privilégio. Mas a partir do momento que as pessoas se sentem ameaçadas, elas vão contra, né? Daí que é esse feminismo que quer acabar com a minha vida. E, infelizmente, a gente tem aí uma série de preconceitos, a própria divisão do trabalho sexual, né, que a gente fala, é uma pauta que a gente precisa realmente vencer. Porque é isso que você falou, né, da questão dos trabalhos domésticos, dos cuidados com a família, os cuidados com a casa, serem trabalhos predominantemente na concepção, né, das pessoas, feminino, é muito equivocada, né? E traz aí uma série de prejuízos para toda a sociedade. Né? Quando a gente pensa no trabalho doméstico,
como sendo um trabalho que não necessita, por exemplo, de ser remunerado, porque por muito tempo a gente pode, assim, ó, percebendo a evolução legislativa mesmo em relação ao trabalho doméstico. Por muito tempo as empregadas domésticas, os trabalhadores domésticos, mas principalmente as empregadas, né, que são a maioria, eles não tinham direito ao FGTS, ao adicional noturno, ao seguro-desemprego, né? Uma série limite de de carga direitos horária, tão né? elementares. Não tinha limite de carga horária, a pessoa ficava à disposição o tempo todo. Isso, sem limite de carga horária. Então, isso reflete o quê? O quanto a sociedade desvaloriza esse trabalho, né? E é um trabalho muito importante, porque se não for esse trabalho doméstico, de cuidado com a casa, de cuidado com a família, de cuidado das crianças, que pode ser remunerado ou não, né? Hoje, sim, majoritariamente não é remunerado, deveria ser. Deveria ser. Porque é um trabalho tão importante para a construção da sociedade como um todo. Né? Quem é que sim, cuida dessas crianças nesse momento em que elas estão aí se capacitando, se dedicando à educação e tudo mais, né? A gente está aí, o futuro depende desse trabalho. Então, sim, é muito importante a gente pensar em pautas, inclusive, de remuneração para esse trabalho doméstico. Remuneração para aqueles casos em que não há remuneração e de valorização para os casos em que há a remuneração, né? Valorização efetivamente. Então, assim, por exemplo, isso foi uma grande conquista e é muito recente. Né? Foi a PEC de 2013, que foi aprovada durante o governo Dilma, só foi regulado em 2015. Né? Então, é muito recente. A gente está falando, não são nem 10 anos para trás. Né? Então, realmente, a gente tem que avançar em muitos aspectos. E, por exemplo, que eu falo assim, a gente precisa valorizar, se agarrar e não deixar de acompanhar e de se envolver nessas lutas, nessas pautas feministas. A gente pega a reforma trabalhista. A reforma trabalhista prejudicou muitas mulheres. A reforma da Previdência prejudicou muitas mulheres. Né? A reforma trabalhista previu aí que as mulheres gestantes poderiam, se apresentasse atestado, trabalhar em locais insalubres. Depois né, a gente conseguiu retirar as mulheres desse ambiente de trabalho. O que é um ambiente insalubre? É um ambiente em que a mulher está em contato com agentes químicos, né, produtos químicos, com agentes físicos, ruído excessivo, poeira excessiva, umidade excessiva, calor excessivo, ou agentes biológicos também, né, com risco de contaminação. Por que qual é o interesse, né, em se autorizar uma mulher gestante a laborar nesse tipo de ambiente? Por que depois de tanto tempo, tanto trabalho, tantas conquistas, em 2017, isso a gente está falando de 2017, foi aprovada uma legislação nesse sentido? Tão retrógrada. É porque, assim, né, sempre que quem perde o direito primeiro são as mulheres, né? Em tempos sombrios como esse que nós vivemos, em tempos de repressão, e quando vai piorando, sempre mulher, as minorias sempre perdem, mas o direito da mulher é sempre retirado de um jeitinho, né? E é burro, porque se você parar para pensar, não é só a proteção da gestante, você está protegendo o bebê, né? E aí, sim, e aí você deixa uma mulher trabalhando num local insalubre, em contato com um agente químico que altera a saúde daquela criança. Quanto vai custar tratar? Né? Sim. Quanto aquilo vai custar para o plano de saúde, para o empregador, que vai ficar com a mãe fora, ou para o próprio Estado, se é uma mulher que depende do Estado para esse tipo de serviço, né? Uma criança que depende do SUS, enfim. Quanto que vai custar para o próprio Estado essa economia de 9 meses aí que o empregador fez e que no fim não faz diferença para ele, né? Faz uma diferença muito irrisória e irrisória porque ele pode simplesmente realocar essa mulher. Sim. Né? Mudar as funções dela. Mas ninguém pensa nisso, né? Ah, pra que isso aí? Deixa trabalhar, ele não tá querendo trabalhar, por que não quer? Aí agora vem com isso. É sempre assim. Eu tô rindo, mas de desespero. Sabe que às vezes eu fico pensando, será que era como uma cortina de fumaça essa previsão na reforma trabalhista? Assim, vamos colocar isso aqui lá, porque daí os movimentos, né, de trabalhadores, de trabalhadoras, eles vão ficar focando nessa lei, nessa norma que é tão absurda, e a gente vai passar todo o resto.
né? Sim. E aí isso aqui a gente tira para agradar, mas eles não tiraram, né? Até essa norma eles mantiveram. Então foi só com a decisão do STF ano passado que foi E voltou, né? afastada, é, que foi afastada essa possibilidade da mulher gestante trabalhar num ambiente insalubre. Né? Se não tivesse esse controle de constitucionalidade, os nossos legisladores, né, estavam aí colocando normas como essa, tão atrasadas da nossa, para serem seguidas e observadas, né? Sabe que isso que você está fazendo hoje, né, de se candidatar para uma vaga no Poder Legislativo é imprescindível. Né? Assim, né? As mulheres precisam bater a mão no peito e falar, isso aqui é para mim sim, né? Eu estava vendo. Eu estava vendo um vídeo essa semana que fala sobre mulheres no poder, mas ela falava que não é só ter uma mulher no poder, né? Porque não adianta você ascender socialmente ou politicamente. Vou pôr o exemplo aqui da Margaret Thatcher, né? Que foi a primeira mulher primeira-ministra do Reino Unido. Nossa, lá na década de 70, mas ela tinha pautas que favoreciam o patriarcado e desfavoreciam o trabalhador. Aí a voz da mulher não serve. Lógico que tem sua representatividade, mas ao fim não serve de nada, né? Porque, então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem também, né? Não adianta ser só porque é uma mulher. Tem que ser uma mulher que traga pautas femininas e feministas, mas que favoreça as mulheres e ao trabalhador. Não adianta ser uma mulher que vá desfavorecer toda uma classe e o povo, no fim, né? Para continuar reforçando o sistema, para continuar reforçando o que se tem, né? O poder econômico, o patriarcado, enfim. Isso que você falou, acho muito importante, assim, e isso não se dá apenas no âmbito da política, né, nacional, estadual, municipal. A gente tem que pensar isso também no âmbito de todas as entidades representativas. Né? Se a gente tem ali as associações de bairros, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, se você tem, nosso caso, a OAB, né? A OAB é uma, assim, é absurdo, absurdo. Se a gente parar para pensar, na última eleição da OAB, nós não elegemos nenhuma mulher para ser presidente de uma seccional. Né? Nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal, nenhuma única mulher eleita presidente da seccional. E então, assim, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Sim, e a gente... Essa foi uma pauta nossa, né, na eleição para a OAB, de pelo menos meio a meio, mas a gente vê que se apropriaram dessa pauta também, e as mulheres eleitas estão ali para manter o status quo, né? É para fazer, olha, tá aqui uma mulher, vocês não queriam? Então toma, temos uma mulher eleita. Porém, ela está mantendo o status quo. Nada muda. Tudo gira do jeitinho que sempre girou, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. A gente tem que dizer que não é só ser mulher, né? E aí, então, temos a cota de 30% nas candidaturas, né? Você viu algumas perguntas nesse sentido. Nós não temos cota laranja. A gente não está aqui para fazer número, né? Ah, perfeito. Em relação não estou aqui para fazer... ao partido agora, né? Ao PT, você fala. Exatamente. Não estou aqui para fazer volume para poder ter a legalidade da chapa. Não, nossas candidaturas são candidaturas de verdade, com propostas de verdade. Hoje eu recebi uma pergunta sobre... o PT é um partido muito grande, eu ouvi falar que eles meio que vão tolindo seus vereadores. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, olha, eu nunca fui tolido, ninguém nunca me falou nada, mas mesmo que se resolver me tolir, não é comigo, que não vai dar certo. Né? Porque aí é isso. Não adianta, não, você não pode falar, vamos lá, vamos conversar. Me chamou, tô aqui. Pus a minha cara, agora eu vou falar. E aí a gente vê que tem muitas candidaturas que não são assim, né? Muitas candidaturas que são só para cumprir a cota, né? Só para cumprir a cota. Eu acho que assim, nós mulheres, a gente não pode fazer esse papel, a gente precisa realmente assumir esses espaços, porque nós temos pautas e nós temos um compromisso muito grande, né? Se a gente tem toda essa responsabilidade que colocam, né, como sendo só nossa, de cuidados aí com o futuro, né, com as crianças, com o futuro, também tem que se colocar o compromisso, né, de ocupar esses espaços. Nós precisamos ter voz. Né? Não pode ser, por isso a gente fala assim, que é uma sociedade marcada de contradições.
né? Você coloca tanta responsabilidade numa questão tão importante e, de repente, numa outra questão que é igualmente importante, não se dá essa responsabilidade para as mulheres. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Uhum. Sempre, Rafael. Vamos lá. Você consegue ler? Uhum. Então, sim. Luara, qual será o impacto da pandemia nas condições de trabalho da mulher? Será que vai haver? Eu não consigo ver o resto. Alguma valorização dessa jornada de trabalho doméstico? Certo. Olha, eu até levantei alguns dados interessantíssimos aqui de Londrina para trazer na live de hoje, né, em relação aos impactos da pandemia no nosso município. Nós tivemos aí, eu vou até olhar aqui para falar com valores exatos, tá? É uma pesquisa do CAGED. Então, o CAGED, ele lançou aí informações relativas de janeiro a julho de 2020. Então, quantos postos de trabalho foram criados ou extintos no município de Londrina, desde o começo da pandemia, mês a mês? Então, nós percebemos que em janeiro e fevereiro, em Londrina, nós tivemos um saldo positivo, né? Londrina, então, gerou 9 postos de trabalho e mais postos para homens, tá? Cerca aí de quase 3 vezes mais vagas para os homens do que para as mulheres, em janeiro e fevereiro. Em março e em abril, houve uma extinção grande, né, de cargos aí, de oportunidades de trabalho, que foi maior para os homens, em março e em abril, no começo da pandemia. Porém, em maio, junho e julho, aí a diferença é absolutamente discrepante entre os homens e as mulheres. As mulheres foram dispensadas assim em massa. Só para vocês terem uma ideia, no mês de junho foram 525 contratos de trabalho de mulheres extintos contra 42 de homens, né? Então, assim, foi uma diferença muito grande. E o total que a gente vê, né, de janeiro a julho, então, enquanto foram extintos 2.500 vínculos de trabalho de homens, foram extintos 3.245 vínculos de trabalho de mulheres. Então, a gente percebe aí que realmente a pandemia, em relação aos postos de trabalho, afetou mais as mulheres, né? Afetou muito mais as mulheres. E a gente sabe também da dificuldade das mulheres de realizar o trabalho nessa pandemia, né? Porque, como a gente mencionou aqui no começo da live, né, que a responsabilidade pelos cuidados, né, pelo trabalho doméstico, ela é atribuída, né, à mulher. E a mulher hoje está aí fazendo dupla, tripla jornada de trabalho, né? E é um trabalho que não é remunerado. A gente precisa ter consciência, apesar da importância desse trabalho, esse trabalho não é remunerado. Então, a gente precisa ainda pensar realmente, né, nessa valorização. Se vai haver essa valorização, não sei, a gente está vivendo hoje um momento muito complicado politicamente, né? Um momento de retrocesso, de discursos machistas, muito assim, feito inclusive pelo presidente da República. Então é realmente muito complicado. A gente tem aí uma ministra, né, a Damares, fazendo comentários. É outro absurdos. exemplo, né? De uma mulher que ascende ao poder para favorecer o patriarcado e continuar perpetuando os absurdos que a gente escuta ela perpetuar por aí, né? E é que assim, eu acho que a questão do Rafael é uma questão muito complicada no sentido social, né? Porque pode ser que sentindo na pele o que é trabalhar o dia inteiro e voltar e ter que cuidar da criança, lavar a louça, limpar o chão e fazer a janta e ainda escutar reclamação, a sociedade, os homens, percebam que aquele trabalho que eu acho que uma mulher está reclamando demais de fazer, pode ser que eu resolva dividir com ela, né? O que não fazem mais que obrigação. Mas aí a gente vê, então, as mulheres perdem muito mais postos de trabalho, que é isso também, a mulher tem que ficar em casa, deixa ela lá cuidando, ou tem o fato de a gente estar em home office. Você está em home office, eu estou em home office. Eu não tenho filhos, mas você está fazendo uma reunião, uma criança entra,
você tem que Sim, até parar. durante a audiência já aconteceu. Então, uma criança entra, tem um áudio muito famoso que virou meme, que é de uma operadora de telemarketing dando bronca no filho, falando: desculpe, senhora, estou atendendo na minha casa. E é isso, né? O pai, ele ainda tem essa proteção, né? Se tá o pai e a mãe em casa, o pai tá trabalhando, ele vai sempre para o lugar mais quieto, a criança não entra lá, tem essa figura do trabalho do meu pai é importante, então e a mãe acaba segurando as pontas, né? Isso é muito aquilo que, assim, o trabalho do homem, ele é orgânico, para a sociedade ele é natural. Sim. É extremamente natural que o homem realize esse trabalho fora de casa, esse trabalho que na consciência das pessoas tem que ser mais rentável, deve ser, né, melhor remunerado, enfim, é uma coisa que a gente precisa superar. Para a mulher, a gente, para ter acesso ao mercado de trabalho, as oportunidades, é uma luta. Né? Então, realmente, como a gente colocou aqui, né, o direito da mulher de exercer um trabalho e de ser bem remunerada, né? De exercer um trabalho, como eu coloquei aqui no começo, à noite, né? Hoje eu vejo aqui no meu prédio, nós temos porteiros e porteiras. Né? Então não tem por que ter uma distinção, não. Esse tipo de atividade só pode ser exercida por homens. Né? E se for fazer trabalho noturno, tem que ser um homem. Né? A gente tem que aí considerar a capacidade que né, tanto a mulher quanto o homem têm, realmente iguais de exercer qualquer tipo de ofício. Né? Então... nesse sentido também, eu acho que até hoje, talvez menos, mas o trabalho da mulher, a renda da mulher, ela é considerada complementar, né? Então, ali só complementando a renda da casa e não vai fazer falta. Até acho que na hora de demitir mesmo, entre demitir um homem e uma mulher, o patrão pensa: não, o dinheiro dela não faz tanta falta, ela tem marido, ela está casada, né? E quando, na verdade, 42% dos lares brasileiros são geridos e mantidos por mulheres, né? Sim, hoje as mulheres assumiram realmente uma responsabilidade por muitos lares, né? O que é muito importante. Isso é um dos principais, eu acho que é a principal importância, na minha visão, né? Da mulher poder exercer esse trabalho, ela ter essa independência, né? De poder realmente tomar as decisões, ser respaldo, né? É claro que a sociedade, a gente tem que dar esse respaldo, a gente precisa cobrar que o Estado dê esse respaldo, né? Mas a mulher exercer o trabalho, ter a independência dela, isso é muito bom. Né? Muito bom porque as mulheres saem muitas vezes de uma situação de violência doméstica, né? De violência mesmo no ambiente de trabalho, ela consegue sair dessa situação, ela não se vê ali sem alternativas. Né? Então, por isso é muito importante a gente defender essa igualdade de oportunidades, igualdade de remuneração, né? Isso que você colocou aí, mesmo a valorização do trabalho da mulher em si, né? E da mulher como sendo responsável também. Ô, Luara, a gente estava falando de violência no ambiente de trabalho, assédio. Você acha que a mulher mais valorizada ou a mulher que tem um cargo mais alto sofre menos ou a mesma coisa? O assédio e a violência só muda de cara, assim, e ele continua. Olha, aí eu não vou saber te responder assim, posso falar da minha, porque eu gostaria de responder isso com dados, né? Porque assim, eu não gosto de ficar no campo ali do achismo, né? A gente vê que a mulher, ela sofre essa violência em cargos também de liderança, porque para a mulher já é mais difícil ela conseguir alcançar esses cargos de liderança, né? Até tem uma pesquisa que saiu o ano passado que nem 30% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Então, a gente, até para fazer essa avaliação, né, será que as mulheres em cargos de liderança sofrem mais ou menos assédio? Também é difícil, porque hoje, infelizmente, são menos mulheres ocupando os cargos de liderança. Né? Mas eu acredito que a gente tem dois tipos de assédio, assim, na verdade são três tipos de assédio, né, que eu considero que a gente precisa falar sobre esses tipos de assédio. Que é o assédio moral, é um assédio que é recorrente, é uma pressão, né, por um cumprimento de meta, por um desempenho, enfim, que às vezes é desumano. Um assédio sexual, né, que aí então viola a liberdade da mulher.
E esse assédio ele pode ser verbal, pode ser físico, né? E também o assédio organizacional, que é quando toda a estrutura da organização ela está cometendo esse assédio em relação a todos os trabalhadores. Isso também pode acontecer. Né? O que eu acho muito importante, inclusive a gente falar aqui, sempre que eu tenho oportunidade eu ressalto isso, é que as pessoas precisam saber que elas têm possibilidade, no caso de empregados, né, de pessoas empregadas, assim, em regime da CLT, de fazer uma rescisão do contrato de trabalho, que a gente chama de rescisão indireta. Então, ela não vai perder os direitos trabalhistas dela. Por exemplo, ela não vai perder o direito ao seguro-desemprego, ela não vai perder o direito à multa do FGTS, ao aviso prévio indenizado. Se ela falar assim, olha, eu estou sofrendo uma cobrança excessiva, eu estou sendo exigido além das minhas capacidades, eu estou sofrendo aí uma violência, né, um assédio, seja físico, verbal, moral, sexual, enfim. Eu estou sofrendo assédio, eu estou, enfim, sob uma série de condições que não permitem que o meu ambiente de trabalho seja saudável. Essa pessoa ela pode fazer o quê? A gente chama de rescisão indireta, mas é como se essa pessoa desse uma justa causa no empregador. Sim. Né? Então, assim, a justa causa que o trabalhador dá para o empregador. Olha, veja bem, o meu ambiente de trabalho não está em condições para eu continuar exercendo essas atividades, eu considero rescindido o meu trabalho. E essa pessoa não perde esses direitos. Então, a mulher precisa saber que ela também tem essa possibilidade. Porque, Paula, eu já atendi muitas mulheres que passaram por uma situação de assédio sexual no trabalho e elas pedem as contas. Ou seja, elas estão abrindo mão aí de uma série de valores que é direito delas. Elas saíram porque elas ficaram doentes, elas tiveram gastrite, elas tiveram depressão, elas tiveram, assim, uma série de problemas de pele, né? Sim. Então, assim, uma série de problemas que são causados por esse assédio. E aí a mulher não sabendo, não tendo essa informação, ela pede demissão, né? Em vez de ir lá e falar assim, olha, eu considero rescindido o meu contrato de trabalho. Então, é muito importante, quando o trabalhador está nessas condições, ele buscar orientação de como fazer isso, né? Porque isso também não tem uma fórmula de como fazer. Você pode fazer isso judicialmente, mas você pode fazer isso extrajudicialmente também. Então, Sim. buscar entender, buscar orientação para saber qual é a melhor forma de fazer isso. Saber que a pessoa pode fazer isso é muito importante. Né? A informação ela é muito importante para né, em todos os aspectos. Mas de trabalho. A desinformação beneficia quem, né? Isso não é dito, isso não é ensinado, isso não é falado. E aí teria que ter. É fácil, é uma política pública, é uma propaganda de 30 segundos que você faz na hora da novela. Perfeito, muito importante. A gente excelente. Conseguiu diminuir. Quanto que se diminuiu o índice de fumantes no Brasil no começo da década passada? E é simples, é uma propaganda de 30 segundos que você faz na novela, um caso que você coloca lá dentro da novela que mostra um assédio e ela chegando falando, ó, você está demitido pro patrão. Né? Isso abre portas, mas a quem interessa a desinformação? Né? Isso que a gente tem que pensar. Por que nós não sabemos disso? Por que você precisa ser formado no curso de Direito, especialista em Direito do Trabalho, para saber que se você estiver num ambiente de trabalho que está te deixando doente ou que não é um ambiente saudável, porque um ambiente de trabalho saudável é um direito humano. Eu gosto de falar isso também, que as pessoas... vocês ficam defendendo bandido. Não, é o seu direito de trabalhar num lugar adequado. Um ambiente saudável, perfeito. Um ambiente saudável. E a quem interessa a pessoa não saber disso? Porque a quem interessa assediar sexualmente, assediar moralmente a sua funcionária, a sua empregada... E, além de tudo, você sair ganhando, porque você não vai ter que pagar os direitos dela, ela pediu demissão. Aí, ó, não aguentou, pediu demissão. E aí vem, né? Não aguentou, pediu demissão. A mulher é assim mesmo. E aí, quando as mulheres... estigma, né? E quando a mulher se posiciona, a mulher é a raivosa, é a intratável. Né? Um homem não passa por isso, gente. Não passa mesmo. Né? Aqui não tem um homem, né? Que também falam isso. Tá faltando homem. Umas coisas absurdas mesmo. Então, isso a gente percebe, assim, né? E isso eu vejo, assim, é muito importante. Saber que, por exemplo, a gente tem modalidades de danos também. Às vezes, a pessoa ela não sofreu um dano que é moral, mas ela sofreu um dano ao projeto de vida dela. Né? Porque isso também pode ser indenizável, né? Isso, a pessoa também tem que buscar
Eu falo assim que o ambiente de trabalho é um ambiente de realização pessoal, realização profissional. Então, se a pessoa sofre um dano, esse dano ele precisa ser reparado. E a Sim. gente tem danos de ordem moral, danos de ordem material, e a gente tem danos também que a gente chama de... oh, meu Deus, fugiu o nome aqui agora. Existenciais, né? Que fazem, que são os danos existenciais, que são justamente contra o projeto de vida que a pessoa tem, né? E a vida de relações. Se o trabalho ele tira aquela pessoa da vida de relações, isso acontece muitas vezes quando a pessoa adoece, né? Porque uma mulher que sofre, por exemplo, um assédio sexual, um assédio moral e adoece no ambiente de trabalho, muitas vezes isso interfere em todo o círculo dela de Sim. relações. Né? Então, isso é um dano que vai além do dano moral que ela sofreu. Né? É um dano que vai afetar o projeto de vida dela e a vida dela de relações em sociedade. Então, é muito importante a gente fazer esse debate para que isso não aconteça. E muitas vezes é um sonho que ela abre mão ali, né? Ela sonhou a vida inteira em trabalhar naquele lugar, ou se preparou. Vamos falar aqui de mulheres que têm a oportunidade de serem qualificadas profissionalmente e buscarem empregos em, sei lá, numa grande empresa, ou mesmo no poder público, empregos melhor remunerados. Então ela se dedica ali 10, 15 anos da vida para aquilo, e aí quando chegar lá, ela não consegue continuar no ambiente de trabalho dela, porque é assediada de diversas formas, e abrir mão de um sonho mesmo, né? A sensação do fracasso também tem tudo isso. E aí vem a cobrança lá, mulher não aguenta. E não é isso, né? Não é que não aguenta, é que a gente tem que prezar pela nossa saúde mental também, né? E pela nossa felicidade, vida, enfim. Não somos ensinadas a prezar por saúde mental e felicidade. Somos ensinadas a obedecer e sorrir. Né? Exatamente, a gente precisa mesmo ter essa discussão para que não... até eu coloco assim, né? Eu tenho procurado fazer muito esse debate da saúde mental, né? Inclusive usando a hashtag saúde mental importa, né? Saúde Sim. emocional importa, porque são questões... A gente está num momento de pandemia que eu percebo que as pessoas, no geral, elas estão nervosas, né? Passando por situações muito difíceis. Então, a gente precisa realmente ter atenção, né? Para as pessoas olhar com mais cuidado, ter, às vezes, mais paciência, né? Porque as pessoas realmente elas estão passando por momentos muito difíceis. E essa questão da saúde mental é muito importante. Porque quantas pessoas, né? Por exemplo, esse cenário que nós mostramos aqui em Londrina, de 3.245 postos de trabalho de mulheres fechados aí durante essa pandemia. Né? Um saldo negativo de 3.245 postos de trabalho. Quantas dessas mulheres, como você disse, né, Paula, são responsáveis pela manutenção de um lar? Quantas famílias aí estão realmente passando por um momento muito difícil? A gente precisa ter uma política voltada para a valorização do trabalho da mulher, para a capacitação das mulheres, né, para a capacitação não só para trabalhos operacionais, né? Sim. Então, assim, a gente precisa realmente pensar em ocupar os espaços. Né? Então, eu vejo que isso é muito importante. Agora, você falou dessa questão que as pessoas colocam, né, as mulheres como sendo frágeis e tudo mais. E tem uma poesia que a minha avó fez, que eu amo, 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 amo. E eu tinha separado para falar no final, mas eu vou falar agora. Porque ela entra justamente nisso que você falou. Que, assim, a minha avó é uma pessoa trabalhadora rural, que morou na roça e trabalhou na roça por mais, acho que uns 65 anos, mais ou menos, né? E uma pessoa muito batalhadora, que sempre ensinou, assim, a importância do estudo e ensinou que a gente não tem, isso é muito importante, a gente tem que fazer aquilo que nós queremos fazer, não tem assim, um tempo limite para você realizar alguns sonhos, né? Então, minha avó, com Sim. mais de 60 anos, ela tirou carteira de motorista, por exemplo. Ah. Né? Então, eu falo assim, eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender que o hoje, a gente pode fazer muita coisa no hoje, né? E aí ela escreveu, então, essa poesia, uma trabalhadora rural, né, da roça, mas que gosta de escrever, e ela escreveu essa Poetisa. poesia que eu gosto muito, que ela diz assim, ó: eu sou mulher e mulher eu quero ser.
Que eu era um ser frágil, tentaram me convencer. Mas como a águia, eu não acreditei. Eu sou mulher, eu sou mulher. Mulher atual pode ser jovem ou idosa, solteira ou casada. Todas têm o seu valor. Eficiente em tudo que faz. Mulher capaz, mulher capaz. Mulher que trabalha, que luta e não se cansa. Que em seu lar é mãe, esposa e amante. Mulher que ama, se doa e ainda diz: eu sou feliz, eu sou feliz. Mulher sonhadora, valente e guerreira. Forte e decidida, sempre sabe o que quer. Para realizar um sonho, luta até vencer. Mulher vencedora, mulher vencedora. Mulher formosa, perfumada, carinhosa, na zona rural ou na cidade. Está presente. Mulher doutora, mulher presidente. Em qualquer função, ela é competente. Viva a mulher rainha deste mundo, criada por Deus com um amor profundo. Viva Maria, rainha dos céus, mãe de nosso Deus e de todos nós. Né? Então eu falo assim, olha... Que maravilhosa, eu amei! Eu quero que você me mande, por favor. Porque eu Eu amei te muito. mando. Gente, é Ai, muito, não é? A percepção. muito! Eu falo, olha, É, e é, ela escreveu, eu achei muito importante essa poesia, porque ela escreveu num momento em que a nossa presidente Dilma estava aí sofrendo uma série de assédios, né? Assim, estava sofrendo uma série de violências, e aí ela fez assim, qualquer, né, mulher doutora, mulher presidente, em qualquer função ela é competente. sim. E é isso, né? É isso que a gente via. O ataque a ela era um ataque muito mais raivoso e muitas vezes sexual, né? Tem aquele famoso adesivo de tanque de carro É, que é sempre a sociedade sempre ataca de alguma maneira a sexualidade da mulher também, né? Para diminuir e para a gente não vê isso com homens, né? A gente não sim, vê não. esse tipo de ataque. E uma E aí tem mulher que foi tão democrática, né? sim, e aí a gente tem a capa Super da Veja de ela democrática. estar perdendo o controle, a mulher está sempre perdendo o controle. Falou um pouco, fez a mesma coisa que um homem, falou um pouco mais incisivamente, ela está louca perdendo o controle, né? É isso, e a luta continua, né, Luara? E não vai acabar tão cedo, infelizmente. Mas Infelizmente. você que é mãe de menino, e aí, não só a mãe, né? Os pais de menino. Nós temos que criar homens feministas para que eles entendam também a diferença, não a diferença, né? Para que eles entendam que eles têm que respeitar as mulheres e lutar pela igualdade nas mulheres. Não porque ele tem uma mãe, ou porque ele tem uma avó, ou porque ele tem uma irmã, mas porque somos seres humanos. Isso. Porque a gente escuta muito isso. Ah, e se fosse a sua mãe? Não, não tem que pensar se fosse a sua mãe. Ela é uma pessoa, né? Ah, eu não faço porque eu tenho mãe. Mentira, porque faz sim, e é machista sim. Não é porque você tem mãe que não, né? Você não entendeu ainda que somos pessoas, pessoinhas. E eu queria falar uma coisa sobre saúde mental e doenças da mente. A gente tem muita taxação de que só pode ter doença mental quem é rico, né? Que isso é coisa de gente rica. Não, gente pobre sofre muito de doenças mentais e sofre calado, né? Sofre calado, sem ter onde buscar ajuda, ou com um atendimento muito, muito, muito precário nesse sentido, né? O atendimento em geral da saúde, algumas vezes melhor, outras vezes pior, apesar de termos que defender o SUS, mas em geral ele não é um atendimento adequado, mas quando você vai falar de saúde mental, no SUS é um atendimento muito, muito precário. Principalmente a gente vê na periferia aqui, né? Ele joga as pessoas lá no CRAS, e vê aí o que faz, e fica tudo mais ou menos de qualquer jeito, e isso é muito importante de ser falado e E a de ser dificuldade lembrado, desses né? trabalhadores, muitas vezes, de se afastar do trabalho, né? Nesses momentos em que Sim, eles estão passando né, enfrentando uma doença mental, né, uma doença emocional de cunho, né, às vezes, muitas vezes relacionada ao trabalho, não conseguir comprovar isso na Previdência. Isso é muito importante também. Né? Isso é uma outra questão que é muito importante também as pessoas saberem. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença psíquica relacionada ao trabalho, ela tem direito que o INSS reconheça essa doença como sendo decorrente do trabalho. Isso muda completamente o panorama ali de direitos e as perspectivas que ela vai ter depois no ambiente de trabalho, quando do retorno dela.
Né? Então, por exemplo, uma pessoa que se afasta por uma doença psíquica não relacionada ao trabalho, ela não vai ter direito à estabilidade, ela não vai ter direito ao recebimento do FGTS enquanto ela estiver afastada, ela não vai ter direito, muitas vezes, a um auxílio acidentário, né, que a gente chama. Então, é muito importante que seja feita quando a pessoa passa pela perícia, que seja reconhecido como sendo do trabalho. Né? E isso é muito, muito importante. A dificuldade que se tem é gigantesca, porque quando a pessoa vai passar pela perícia, né, o que o pessoal vai olhar? Olha, parece que você está bem, não estou vendo nenhuma, né? Não estou vendo nenhuma imperfeição aí, nenhuma imperfeição, mas nenhuma lesão aparente, né? Não estou vendo nenhuma lesão aparente, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, muitas vezes não tá. Isso é outra coisa também, né? A gente tem peritos. Eu passei com uma cliente uns 2 meses atrás, e um perito do IML que muito me surpreendeu. Eu fiquei muito surpreendida com aquele médico. Você já vai com aquele pé atrás, porque eles são, a gente sabe também que tem um preconceito, né? E já olha o trabalhador com um olhar de preconceito, principalmente para doença mental, né, Luara? Ai, ele tá só querendo ficar encostado recebendo aqui. E as pessoas têm vergonha de falar, né? Vergonha de falar, olha, eu não tô bem. Você tem... é o outro lado, né? O outro lado do... Ou você é frágil, ou você tem que ser forte o tempo todo, né? Então, a partir do momento que você fala, ai, não tô bem, você tá demonstrando uma fragilidade, e que muitas vezes o perito que vai fazer a constatação daquela doença ou não, ele tem um preconceito e olha para a pessoa que é mais pobre, uma pessoa que ganha um salário menor, e fala, não, isso aqui tá querendo parar de trabalhar e ficar encostado nas custas do Estado. E não é, né? Com certeza. A pessoa se enche de coragem para ir lá falar que não, que eu estou realmente com um problema mental, que já é muito difícil, e aí quando consegue sair da fila do INSS, agendar uma perícia, o perito fala que não tem nada aparente. Então, isso é uma grande dificuldade. No geral, é difícil para a mulher, né, fazer essas provas, né, fazer a prova de que essa doença mental é relacionada com o trabalho, fazer a prova de que ela está sofrendo um assédio sexual, fazer a prova de que ela está sofrendo um assédio moral, porque muitas vezes isso dá de forma velada. Né? Então, também nesses momentos é importante buscar orientação, buscar acompanhamento médico, né, pegar todos os atestados, guardar toda a documentação, os prontuários. Né? Então, é importante fazer esse levantamento. Porque muitas vezes eu já tive casos, por exemplo, em que a gente conseguiu demonstrar o assédio sexual por meio do prontuário médico, né? Dos relatórios que aquela trabalhadora, que a médica foi fazendo, né, durante o acompanhamento. Então, assim, no ambiente de trabalho você não consegue muitas vezes ter testemunha. sim. Então, assim, pelos documentos médicos, muitas vezes você consegue comprovar, né, o que essa pessoa está passando. Então, daí a importância, realmente, de fazer, buscar uma orientação e buscar um acompanhamento médico. Sim. Luara, a gente está chegando ao nosso final, daqui a pouco o Instagram nos derruba, porque ele é assim mal educado, eles nos derruba com 1 hora de live. É verdade, já passei por isso, que eu fiquei assim, o que aconteceu? Aí eu falei, não sabia dessa. Muito, muito obrigada por topar participar aqui comigo. Eu tenho que te agradecer, porque eu sei que foi sua indicação, o convite do teu pai para fazer parte dessa campanha e para eu entrar nessa empreitada. Sempre foi uma coisa que eu tinha dentro de mim, que talvez quisesse, que talvez pudesse ser, mas a hora que tem outra visão de outra pessoa que fala, não, vem que eu acho que eu acredito em você, é uma coisa que também te dá um empurrão, fala, não, então peraí, não sou eu que tô louca, né? Então, eu quero muito agradecer. Certeza. Eu quero muito agradecer. Imagina, eu que tenho que agradecer, Paula, primeiro, como você colocou, por você ter aceitado esse convite, né? Eu acho que, assim, ele foi feito porque você é uma pessoa, assim, que precisa estar nesses espaços, a Londrina precisa de você lá, né? Você é uma pessoa muito combativa,
uma pessoa que tem uma atuação importante em Londrina, né? A gente fala assim, pouco tempo de formado, não pouco tanto, não tão pouco assim já, né? Mas assim, mas assim, com uma atuação incrível aqui em Londrina, né? A sua atuação junto à Comissão de Direitos Humanos da OAB é referência, né? E assim, num contexto em que não se tem, né? A gente sabe aí alguns momentos em que a comissão foi inclusive cerceada. Sim. Né? Então a gente sabe da dificuldade do trabalho que você vem realizando, da importância do trabalho. Opa, não tocou meu telefone. Então, quando, assim, eu fico muito feliz. Eu estou assim, trabalhando, inclusive coloquei lá para todo mundo. Hoje falei, olha, se você não tem candidato, conheça a Paula. A Paula é uma pessoa muito combativa, é uma advogada, né, de assim, referência aqui em Londrina. Então, eu realmente, assim, eu venho participar, mas venho participar, assim, querendo realmente contribuir, querendo que as pessoas conheçam o seu trabalho e que votem em você. Né? Então, Muito votem lá no obrigada. 13333, né, Paula? E no 13 tem também. Que pedir voto, Paula. Tem que pedir. Eu peço. Eu já tomei várias broncas que eu não peço, eu fico conversando e esqueço. Realmente. Então, dia 15 de novembro, para prefeito Carlos Escalassara, número 13. Para vereadora eu, 13333. E muito obrigada, Luana. Eu que agradeço, gente. Uma boa noite para vocês. Votem 333. 13333. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, até. Beijo, tchau. Então vamos encerrar o nosso Mulher Afasta de Ti Esse Cálice. Eu fico um pouco sem jeito quando recebo tantos elogios, mas muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Eu acho que esse papo foi muito interessante. Agora trouxe dados muito interessantes e principalmente informações muito interessantes e muito necessárias. Eu vou deixar a live salva aqui. Se você conhece alguém que está sofrendo assédio, seja sexual, seja moral, no trabalho, uma mulher, um homem, que você entenda que essa live possa ajudar e que essa pessoa precise dessas informações, compartilha e vai ser bom, vai ser muito bom e muito gratificante se a gente ajudar nem que seja uma pessoa. Então, um beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo.